Boa noite! Hoje é quinta-feira, dia de live. Deixa eu avisar aqui o pessoal. Que legal! Boa noite! E aí, pessoal, preparados para a live de hoje? Ozônio que vende? Estão preparados para aflorar a parte administrativa e comercial das suas clínicas? Falar de precificação, falar de posicionamento, que é super importante para o profissional, para ele cobrar, ele tem que se posicionar. A gente vai falar tudo isso. Hoje vai ser sensacional. Deixa eu silenciar meu WhatsApp aqui, né? Porque tá tudo ligado aqui, né? Aqui nos bastidores aqui tem um arsenal. Né? Às vezes o pessoal pensa que fazer live é simples. Não é. Som ficou melhor? Liguei o microfone. Boa noite, boa noite, boa noite. Que legal, gente. Ozônio que vende, precificação, posicionamento. E aí, como é que vocês são na administração da clínica de vocês? Precificação, associação a outros protocolos, né? Tudo isso a gente vai falar aqui hoje. A gente vai começar aí com o posicionamento do profissional, que é muito importante, né? Sem posicionamento, você não consegue precificar adequadamente, não é verdade? Tem tudo isso. Já pensaram nisso? Como é que é o posicionamento? Como é que as tuas clientes, pacientes te enxergam? Como é que você é nas redes sociais? Você é constante? Isso faz parte do posicionamento. A gente vai falar de tudo isso hoje. Dando um tempinho aí pro pessoal entrar. O Instagram, ele fica me avisando aqui que tá instável. Mas logo, logo o pessoal já entra. E aí já fica tudo bem, né? Esses minutos iniciais aí é que dá essa balançada aí no Instagram. Amo suas lives. Ai, que legal, Michele. Obrigada. A Michele tá inscrita no nosso workshop Ozônio 10K+. Deixa eu ver aqui o Instagram pelo computador. Que eu tô aqui com vocês, tô de olho no computador. Tá inscrita? Ah, a Eliane também tá aí. Cris, boa noite, Mara, Flávia. Obrigada, gente. Vocês é que são lindos, né? Quinta-feira à noite. Tá frio também, né? O que a gente ia fazer na rua? Deixa eu silenciar aqui.
Eu acabei de formar e tenho acompanhado você. Sério? No que você se formou? Me conta. Coloca aí nos comentários. Eu adoro isso. Eu adoro pessoas que já se formam e já entram pro mercado assim, desbravando, sabe? Ousados. A minha vida foi assim. A minha vida foi assim. Eu vou contar um pouco da minha história rapidamente, porque a minha história é longa, gente. Dá um livro. Mas eu vou contar um pouco da história, como é que eu comecei, como é que eu me posicionei, como é que foi a minha trajetória, até para inspirar também, né? Porque às vezes o profissional ele fica com medo de investir no consultório, ele fica com medo de investir em novas técnicas, ele fica com medo de investir em, ai, que legal, biomedicina esteta e Pix em ozonioterapia. Gente, eu adoro práticas integrativas. Eu dou aula, né? Eu sou professora universitária e eu dou aula de práticas integrativas. Eu adoro. Eu sempre coloco o ozônio, porque são 29 práticas integrativas, né? O SUS reconhece 29 práticas. Então eu escolho, né? A não ser que prejudique a ementa da turma, da faculdade, mas quando me dão liberdade eu coloco o ozônio. Porque na graduação é mais complicado, né? A não ser que seja específico assim do seu jeito, do jeito que foi você, né? O ozônio normalmente está numa pós-graduação. Eu dou a ozonioterapia na graduação, mas eu dou assim muito mais superficial, falo do mecanismo de ação, né? Falo para tudo o que serve o ozônio e por que todo mundo fala, mas ele serve para tanta coisa. Será que é verdade mesmo, né? Aí eu justifico, eu gosto muito disso, desse bate-papo. Com os alunos a respeito disso. E eles questionam bastante, né? Porque, enfim, a gente tem um tabu em relação à ozonioterapia. Mas era disso também que eu queria falar. Até no posicionamento, pessoal, quando a gente se posiciona para o mercado, a gente tem que ter maturidade. Sabe? Sim, tive ozônio na pós-graduação e fiz o curso em BH. É isso mesmo. Olha, se você fosse minha aluna, na graduação você ia ter ozônio. O pessoal às vezes não dá muita importância, mas eu dei na graduação ozônio para as minhas últimas 2 turmas. Então, vou contar um pouco aqui da minha história e como eu aprendi a me posicionar, pessoal. Porque, na verdade, eu comecei faz muitos anos, faz 26 anos, né? Há 26 anos, 28 anos... Eu estou na saúde, estou na área da saúde. O meu curso técnico, eu também sou apaixonada. Eu sou apaixonada e eu vou contar algumas coisas aqui que vão inspirar vocês, viu? Eu fiz o curso técnico, né, de técnica de enfermagem. E aí depois eu prestei concurso, enfim, fui funcionária pública há alguns anos. E decidi trabalhar no meu próprio negócio, né? Foi assim. Eu fui ousada também. Vou contar um pouco da minha história aqui. Eu fui ousada. Para começar, sempre fui meio ousada, tá bom, pessoal? Eu sempre comecei coisas que as pessoas ficavam inseguras em começar. Esse é uma característica minha, né? Eu estudo a respeito, eu entendo. Quando eu entendo, eu procuro avaliar a segurança naquilo e vou, e confio. Quando eu comecei há 28 anos atrás, mais na área que eu tô há 26 anos atrás, gente, eu comecei com uma maca e um sonho. Foi assim que eu comecei, uma maca fraquinha, gente. Eu comprei uma das macas mais baratas que tinha na loja. Eu fui lá e tinha aquelas macas imponentes, né? Maca sofá, maca spa. Não, eu comprei uma maca, não a mais simples, mas uma das mais simples, que era o que dava na época. E eu trouxe essa maca para minha casa e eu comecei assim. Eu já tinha feito curso técnico, né? Aliás, eu comecei a atender tudo que eu aprendia no curso técnico. Eu fazia o curso técnico de manhã, eu já aplicava à tarde. Eu comecei fazendo técnico em
terapias manuais, né? Comecei dessa forma. Fiz alguns cursos na área da beleza, atuo até hoje, né? Sou dermatofuncional, fiz farmácia sou farmacêutica também, fiz farmácia em saúde estética, fitoterapia, homeopatia, enfim, eu sou das práticas integrativas mesmo, sou da saúde integrativa. Científica, vocês entendem isso? Saúde integrativa científica, porque tudo a gente tem que se basear, né? Isso é uma segurança para nós, tá? Isso é uma segurança para nós. Então eu comecei com uma maca e um sonho. Eu não conseguia, não tinha força, eu era tão mirrada, pessoal, que eu não tinha nem força para montar minha maca sozinha. Eu era praticamente uma criança, com um sonho, e que acreditava muito nas pessoas. Até hoje eu sou assim. Sabe, eu acredito muito nas pessoas, até que me digam o contrário. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu acabo confiando, acabo acreditando. Mas isso me abriu muitas portas, né? Porque Deus cuida. Deus cuida de pessoas assim, né? Ele fala, essa daí não... Essa daí confia muito, né? Deixa eu cuidar, deixa eu botar a mão na vida dessa pessoa. Né? Então eu comecei dessa forma. E se eu contar para vocês como foram os meus primeiros atendimentos, vocês vão ficar de queixo caído. Eu lembro, eu comprei essa maca, mas eu trabalhei em outros lugares, tá, pessoal? Eu comecei trabalhando em outros espaços, tá? Sempre gostei muito de tratar dor, né? Essa minha raiz aí na enfermagem. Sempre tratei muitas feridas. O meu pai é enfermeiro, minha mãe era enfermeira. Então, eu sempre frequentei estabelecimentos de saúde. Meu pai trabalhava em pronto-socorro, trabalhou 35 anos em pronto-socorro, ambulância, né? Então, eu sempre convivi nesse meio, sempre convivi em hospital, sempre. O curso de enfermagem que eu fiz no hospital onde minha mãe trabalhava, no hospital em Santos, que se chama Guilherme Álvaro. Não sei se alguém aqui conhece. Então, eu comecei dessa forma, trabalhando em outros lugares. E aí teve um dia que eu falei, vou abrir o meu espaço, mas onde? Na minha casa. Graças a Deus eu morava numa casa grande, onde eu conseguia dividir esses espaços, e eu comecei assim, trabalhando na minha casa. Saí do lugar onde eu estava trabalhando, porque eu me mudei, ficou longe. Eu falei, bom, fica muito longe para eu ir até onde eu trabalhava, eu tinha que atravessar São Paulo. Eu falei, pois bem, agora eu vou abrir na minha própria casa. Decorei um cômodo da minha casa, que era de fácil acesso para as pessoas. E olha só, gente, eu confiava muito nas pessoas, porque eu colocava pessoas que eu nunca tinha visto na vida dentro da minha casa. Foi Deus que cuidou, né? Eu coloquei uma plaquinha com meu nome e o meu telefone. Era telefone fixo na época. Eu já anunciei nas páginas amarelas, pessoal, eu sou dessa época, tá? Sou dessa época do panfleto, sou da época das páginas amarelas, sou da época do telefone fixo e da internet de escada. Né? Então, eu sou da época que a gente ia na biblioteca fazer trabalho da faculdade. Não tinha Google. Só não vou falar a minha idade. Mas eu trabalho com ozônio, né? Então, eu diminuo o meu estresse oxidativo. Fica a dica. Então, eu comecei dentro da minha casa com uma maca. E como é que foi que eu comecei? Eu não tinha dinheiro para comprar essa maca. Então, eu botei a plaquinha, marquei alguns pacientes. Olha só, gente, isso é ousadia, é confiar. Presta atenção. Eu botei a placa na frente da minha casa, coloquei um número de telefone. E aí as pessoas ligavam para atendimento. E eu falava assim, olha só, a minha agenda tá cheia, eu tenho horário para sábado. Ah, sábado que horas? 11 horas. E de manhã mais cedo você não tem? Não tenho, só tenho 11 horas. E qual mais horário que você tem? Olha, eu tenho 11 horas, tenho meio-dia, 2 da tarde, né? Qual horário que fica melhor para você? Depois eu fui pegando as manhas de não falar que você tem tantos horários, né? Para simular um pouco de escassez. Isso é uma técnica de marketing, tá? É uma estratégia, não é uma mentira, é uma estratégia. E eu não tinha essa estratégia naquela época, eu era muito novinha. E aí, tá bom, então eu quero marcar às 11, seu primeiro horário. E as pessoas eram muito boas também na época. Eu tenho clientes maravilhosas. E aí, eu marquei 11, meio-dia, 2, 3, 4. Marquei, enchi minha agenda. Sabe o que eu fiz no sábado de manhã? Fui lá e comprei a maca.
Eu não tinha maca. Eu coloquei a placa e comecei a vender o meu serviço sem a minha maca. Eu conto isso para algumas pessoas e a pessoa fala, como você teve coragem? Eu ia ter que dar um jeito. Eu já tinha um plano B, né? Então, foi assim que eu comecei, pessoal. Aí fiz um curso técnico de estética, não tinha os aparelhos, marquei um monte de limpeza de pele no sábado. Nessa época eu já conhecia, já estava com uma carteira de clientes pequena, mas já tinha. Fui lá, comprei o meu vaporizador, comprei o meu alta frequência. E foi assim, gente, minha vida foi assim durante muitos anos. Aí me formei em fisioterapia, não tinha os aparelhos da fisioterapia. Não tinha, gente, porque era caríssimo na época. E aí eu marquei 3 pacientes, minha professora me indicava. Eu tinha uma professora genial, sensacional. Ela era minha professora de ortopedia na época. Eu falo que de vez em quando que eu já trabalhei com reabilitação. Ela me indicou 3 pacientes, eu fui lá atender. Atendimento a domicílio. Não tinha equipamento, não tinha ultrassom, não tinha o TENS, não tinha o FES, que são correntes. Pois eu marquei e falei, quando você tem agenda? Olha, eu consigo começar a fazer tua avaliação daqui a 3, 4 dias. Deixava marcado. Ia lá e comprava. Era assim, gente. Então, isso é assumir riscos. É aí que eu quero entrar. É assumir riscos. Né? Porque diante disso, eu assumi um posicionamento. Eu não sabia na época, porque eu não tinha estratégia de marketing, eu não tinha estratégia de venda, eu não tinha estratégia de nada. Eu era uma estudante que tinha acabado de se formar e sabia o que eu queria. A única coisa que eu tinha era uma maca. Desculpa, eu até me emociono. Era uma maca e um sonho. Era isso que eu tinha há 26 anos atrás. E foi assim que eu comecei. Sem saber, por intuição, eu comecei a pegar. A gente não tinha isso, pessoal. Na faculdade não ensina isso. Né? Até que a minha faculdade, que eu fiz uma faculdade muito boa, eu tinha uma grade de disciplinas muito boa. Então eu tive, né? Eu tenho mais de uma formação. Então na minha segunda formação, que foi há menos tempo, né? Não foi há 26 anos atrás. E a gente não tinha isso. Né? Então a gente se posicionava no mercado de uma forma ousada. A gente acreditava. Hoje em dia as ferramentas são diferentes, mas sem querer, intuitivamente, eu comecei a me posicionar. Eu e os outros profissionais que trabalhavam comigo começaram a se posicionar dessa forma, na intuição, porque a gente não tinha marketing na faculdade. Né? A gente não... Isso não se ensina para profissional de saúde, né? O que ensina na faculdade muito, e olha que eu sou professora da área da saúde. Boa noite, meu amor! É o que? É ser operacional, mas eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Vocês têm currículo Lattes? Já fizeram o currículo Lattes? Como é que estão as redes de vocês? De vez em quando eu dou essa impulsionada neles, porque é importante para quando eles saírem no mercado, eles já terem uma noção de como é o mercado fora dos muros da universidade. Boa noite! Né? Então tem tudo isso, pessoal. Então, primeiramente, você tem que se posicionar, pessoal. Você tem que se posicionar e o teu paciente tem que enxergar esse posicionamento em você. Sabe por quê? Ah, mas é besteira, eu não gosto de Instagram, eu não gosto de rede social, eu sou original, eu sei o que eu sei fazer, eu sou boa e eu acredito em você. Eu acredito em você. Só que, como é que você vai passar isso para as outras pessoas? Não adianta você ser bom se ninguém sabe. Sabe aquela pessoa super inteligente que não sabe ensinar? Não serve para ser professor. Ela é sensacional, mas não sabe ensinar. Né? E nós, profissionais da área da saúde, o que a gente vende? Qual é a nossa matéria-prima? Nós. Então eu tenho que aprender a divulgar o meu trabalho. E aí começa o posicionamento mercadológico, e aí é a partir daí que você vai dar seu preço, é a partir daí que começa a precificação, a partir do seu posicionamento, a partir da sua capacitação, a partir da sua formação. Eu conheço profissionais excepcionais que têm curso técnico e tá tudo bem, né? Que sabem muito mais, até às vezes, do que o pessoal que saiu da graduação.
Mas isso é essencial também, a capacitação. Para você atuar, por exemplo, com ozônio, você tem que se capacitar. E isso vai fortalecer o teu posicionamento no mercado. Vocês entendem isso? Então, o posicionamento, ele é um contexto. E esse contexto que vai te direcionar para a precificação. Vocês entendem isso? Que uma coisa leva a outra? Como é que você vai cobrar? Como é que você vai precificar o teu trabalho se você não tem nenhum posicionamento, se ninguém te conhece? Isso é um trabalho que vai acontecendo dia a dia e você tem que ser constante, tá? Eu tô aprendendo também, pessoal, a gente morre sem saber tudo. A gente vai morrer sem saber tudo, né? E sempre tem alguém que sabe mais do que a gente, sempre tem alguém que tem uma expertise, a gente complementa pessoas, as pessoas nos complementam e vice-versa, né? Então, hoje eu quero mostrar para vocês como vender o ozônio, né? Com ciência, com propósito. E não só é possível, como é inevitável. A gente consegue isso. Quando você entende o seu papel como profissional na área da saúde, quem trabalha com ozônio carrega essa missão. É uma missão muito maior, que é uma missão de transformação. É uma técnica que transforma. Quem já está aqui comigo, que trabalha com ozonioterapia, sabe disso. Né? Teve uma das nossas... Verdade, temos um déficit grande em empreendedorismo e gestão. Total! A gente tem que sair, pessoal, e tem que se preparar. É isso. É isso, tá? Então, ó, tô falando aqui pra vocês como é que começa, tá bom? Né? Então, hoje eu vou falar sobre transformação e a responsabilidade de quem assume uma missão. E também assume uma responsabilidade de fazer diferente. Essa é a nossa proposta de hoje, aqui, na nossa live. Estão preparados? Então vamos lá. O ozônio, pessoal, para a gente lidar não só com ozônio, mas qualquer técnica, mas hoje o nosso propósito aqui é ozônio, é um destino sem volta. Quem faz tem uma missão. É isso aí, Isabel! Isso mesmo! Arrasou, hein? Gostei do seu comentário, né? O ozônio, pessoal, para trabalhar com ozônio, eu falei no começo de maturidade, não é verdade? Então, para a gente aprender uma nova técnica, para a gente aprender uma técnica inovadora, que não está muito na moda, né? Que esteve, tem um tabu, a gente tem que ter maturidade. Para estudar, para se aprofundar, para saber o que a gente está fazendo. Isso é maturidade, né? Então, vamos tirar aí os preconceitos, ter uma mente aberta, né? Por quê? Porque ele é uma técnica que funciona. Eu falei outro dia que eu fiz uma palestra em Roma, na Itália, a respeito de ozonioterapia. E eu não era a única profissional, tinha uma outra profissional europeia que falava também de ozonioterapia. 2 trabalhos incríveis, o meu e o dela. Ah, o meu trabalho foi bom, gente. O meu trabalho foi bom. Tanto é que eu fui convidada para ir para lá. E lá a gente não tem esse preconceito. Ah, pequena ciência, né? Tô falando aqui para vocês, mas isso é uma frase provocativa. Eu quero que vocês reflitam a respeito, né? Para entender o que é maturidade, para trabalhar com essa técnica. E lá, pessoal, não tem isso. Lá não tem isso. Ozonioterapia é ozonioterapia. O que a gente pode fazer com ozonioterapia? A gente pode fazer X, Y, Z, então vamos fazer. Entendem? É isso. A gente tem que ter maturidade e assumir uma postura junto com responsabilidades. Ok? Então, a responsabilidade, né? O ozônio exige um posicionamento. E é para quem assume responsabilidade e aceita crescer com coragem. É isso. Hoje, aqui no Brasil, profissionais não médicos podem utilizar a ozonioterapia. Na Europa, não. Na Europa, o posicionamento é outro. Então, a gente tem que aproveitar as ferramentas que a gente tem na mão. E vamos aproveitar de uma forma madura, adulta e com coragem. Isso é o início de qualquer posicionamento. Vocês entendem isso? Ah, vai dar vergonha, né, de fazer live, vai dar vergonha de fazer vídeo. Não importa, você tem que superar. Ah, eu tenho vergonha de falar para minha paciente
Associar o ozônio, não tenha vergonha. Posicionamento. Você vai falar, olha, o ozônio tem esse benefício XYZ. E eu sugiro, aqui estou colocando no seu plano de tratamento, a associação com ozonioterapia. Pessoal, eu tenho uma aluna do interior, que ela é referência em feridas na cidade de Piracicaba. Quem participar do workshop no dia 9 de agosto, Ozônio 10K+, o link tá na bio, o preço tá irresistível para quebrar qualquer objeção, tá? Sugiro fortemente que vocês participem. Ela é referência na cidade dela. E Piracicaba não é pequeno, gente. Né? Ela é referência, a gente mantém contato quase que diário. Por quê? Porque ela tá sempre fazendo mentoria comigo, né? Eu faço mentoria também, mentoria presencial, no consultório, na clínica. Então, pessoal, é isso, tá? É lindo o resultado que ele traz mesmo. Outra coisa, pessoal, que é uma dica de ouro. Por que a gente também tem que se posicionar? Vamos pensar, eu tô falando como profissional, correto? Porém, quando o paciente ele te procura, ele entrega a saúde dele nas nossas mãos, nas suas mãos. Isso é um voto de confiança, né? E você tem que se perguntar, eu estou preparado? Eu estou posicionado? Qual é o consultório que você quer? Qual é a sua história? Qual é a história que você quer construir? Tem tudo isso. Às vezes a gente no dia a dia, né, trabalhando, atendendo aquela rotina louca de profissional da área da saúde, não para pensar nisso, mas isso é muito importante, né? Qual tipo de consultório que você quer agregar? Qual tipo de consultório, qual tipo de estabelecimento que você quer construir? Qual é a história que você quer construir? Tudo isso é posicionamento, tá? E depois do posicionamento vem junto a precificação. Tudo bem? Quanto melhor posicionado você estiver no mercado, mais alta é a sua precificação. Ai, mas a gente é profissional da área da saúde. A gente vai ficar falando de dinheiro? Eu acho isso horrível, né? Só que o profissional da área da saúde também come, também se veste, também fica doente, também precisa de atendimento de outro profissional da área da saúde. Você é profissional prestador de serviço e vai precisar dos serviços de outro prestador. E talvez esse prestador não consiga te atender gratuitamente. Não é verdade? Então tem tudo isso. Então, inicialmente, pessoal, como o propósito de hoje aqui é falar de posicionamento e falar de ozônio que vende, primeiramente, para quem está iniciando no ozônio, com ozonioterapia, a gente tem que pensar que a gente tem que construir essa história. No início da nossa trajetória, em toda a trajetória, mas principalmente no início, a gente tem que focar em receita. Depois, né? Depois que a gente tiver já um posicionamento estabelecido naquele local, com posicionamento estabelecido, aí a gente vai pensar em algo mais altruísta. Tudo bem? Mas inicialmente a gente tem que focar em receita, né? A gente tem que pensar que nós somos seres humanos, que consumimos também. E o consultório que a gente construir, qual que tipo de consultório que você quer? Um consultório popular? Um consultório boutique? Com um público diferenciado? Um consultório grande? Um consultório pequeno? Então, tudo isso está dentro da precificação, tá bom? Então, primeiramente eu gostaria de fazer essa introdução, falar justamente do posicionamento, que você precisa ter essa consciência de posicionamento, de postura, de imagem. Postura, posicionamento, imagem, tudo isso você precisa integrar. Você faz parte de um contexto. O bom profissional, ele é ótimo profissional, mas é super mal educado. Ele é ótimo profissional, nossa, mas o consultório dele não é tão limpo. A gente trabalha com saúde, a gente tem regras e práticas de biossegurança,
tá? E não sou eu que tô falando, não, é a vigilância sanitária, né? Ah, você vai falar para a vigilância sanitária, eu não tive condição ainda de fazer um expurgo. Eu não tive condição ainda de comprar ali as minhas caixinhas de descarte de perfuro cortantes. Eu não tive. Por quê? Como assim você não teve condição? Você abriu um espaço de saúde e como é que você quer manter o seu espaço de saúde? Não é verdade? Ai, não tive condição de fazer meu POP. Não sei fazer o POP, não tenho condição de pagar alguém ou de pagar um curso ou de fazer algo, uma imersão, alguma coisa que me ensine a fazer esse POP. Não tenho. Eu não tenho Wi-Fi aqui na minha clínica é super popular, eu não tenho Wi-Fi aqui, eu não ofereço esse tipo de serviço. Eu não tenho café, tá? A água aqui também não é filtrada, é ali do garrafão. Não, pessoal, não é dessa forma, tá? Quando a gente trabalha com saúde, a gente pode ter algo simples, mas seguro. Tem que ter segurança. Isso faz parte do posicionamento. Já pensaram nisso? Exatamente, a gente tem que aprender a se posicionar. Então já começa, isso daqui, pessoal, é para deixar eu vou falar como um amigo meu falava, tá? Uma pulga atrás da ovelha. Brincadeira, uma pulga atrás da orelha. Tá bom? Então é isso, pessoal. Porque daí você vai conseguir precificar. Outra coisa, dica de ouro. Ah, mas eu tô começando, eu vou cobrar bem baratinho, gente. Não faça isso. Isso daí é pensamento de escassez. Existem técnicas, né, estratégias de escassez, que você tem que gerar escassez no paciente, né? Ah, eu não tenho tantos horários assim no dia, às vezes a agenda tá vazia. Né? Isso acontece. Principalmente quando a gente tá no início. É diferente de ter um pensamento e uma postura de escassez, tá? Então não faça isso. Isso é um tiro no pé. Ah, mas eu tô iniciando, eu vou cobrar baratinho. Você pagou, quantos anos você ficou na faculdade? Daria para comprar um apartamento, dependendo da faculdade que você fez. E o tempo não tem preço. O tempo que você gastou, a sua dedicação. Não são só 4 horas ou 5 horas diárias de estudo. Você tem trabalho para fazer, você tem material para comprar, você tem gasolina, condução para estar lá. Não é verdade? Tem uniforme, tem jaleco, tem sapato, tem roupa branca. Não é toda a faculdade que exige, mas tem um investimento. Então daria para comprar um apartamento. Por que você vai cobrar baratinho? Aqui no Brasil, outra coisa também, pessoal, que a gente tem é esse pensamento de escassez, sabe? A gente sempre quer levar vantagem, né? Eu ouvi outro dia uma profissional falando isso e é muito real. A gente sempre quer levar vantagem. Já perceberam isso? Ah, eu peço desconto. Você é prestador de serviço. Quando a paciente vir pedir desconto, como é que você vai se comportar? Se você é aquela pessoa que só pede desconto. E quando você vai em outro profissional da saúde, você não quer prestigiar ele, você quer o serviço e você vai lá e pede desconto. Então a gente tem que mudar esse raciocínio, sabe? E nós podemos ser pioneiros nisso, né? A gente tem que ter outra mentalidade. A missão mais altruísta, ela pode vir depois, com mais estabilidade, né? O importante é começar. O importante é começar. Começar é um ato de coragem, tá? Então, tudo depende do que você quer construir. E isso vai começar com o seu posicionamento. Então, vamos lá, pessoal, para a precificação do ozônio. Que eu falei, né? E não falei de precificação. Então, vamos lá. Vamos falar de precificação do ozônio. Pessoal, dependendo do posicionamento que você tem, você vai poder precificar melhor. E não é o porquê o ozônio do outro profissional é melhor do que o seu. Não, é o mesmo ozônio. Só que a tecnologia que você tiver também no consultório vai contar. Às vezes ele tem uma tecnologia, você tem outra. Eu sugiro que quando vocês comprem um aparelho de ozônio, eu sugiro que vocês comprem algum aparelho que já dê ali o valor da concentração, não seja só por fluxo, seja por concentração, você digita ali no painel a concentração que você quer, tá? Facilita a nossa vida e a gente sabe o quanto a gente está entregando. Eu tô falando isso porque já tive alunas que tinham aparelhos que eram por fluxo e a gente não tinha a exatidão de quanto de concentração que a gente estava entregando, tá? Tudo isso vai onerar também e isso vai influenciar na precificação, ok? Então vamos lá.
o serviço é seu. Tudo vai depender da sua formação, da capacitação que você tem, do tempo de experiência que você tem, mas isso não impede, mas eu acabei de me formar. Mas não faça o que eu acabei de falar, não cobre baratinho. Eu tô começando. Você sabe por quê? Porque depois você não vai conseguir aumentar preço nenhum. Você vai ver que você vai conseguir pagar água, luz, aluguel, conseguir comprar o aparelho, consegui comprar o cilindro, tô carregando, olha, consegui comprar um jaleco novo, porque o meu estava muito surrado, muito batido, né? Mas ainda não consigo contratar ninguém para me ajudar aqui na limpeza, enfim. Por quê? Porque depois o serviço vai crescendo e você vai precisar de mão de obra e você não vai conseguir melhorar seu preço. Você vai ter que mudar do seu bairro. Eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo. Então eu tô falando aqui que eu já errei nisso. Eu tô falando de experiência própria, de cadeira. Eu errei nisso. E não tenho vergonha de falar. Tá tudo bem. Eu mudei, eu tive que mudar de bairro. As minhas clientes antigas não aceitavam os reajustes de valores. Triste, né? Porque elas acompanhavam a minha jornada, elas sabiam a minha entrega para os estudos, para as pesquisas, né? Mas elas não aceitavam o meu preço. Eu não podia aumentar, eu lembro que uma vez eu aumentei, eu não me lembro se foi 4 ou 5 reais, eu tive um problemão com uma cliente. 4 ou 5 reais. Então, pessoal, é isso, não cometa o mesmo erro. Pior é isso mesmo. Eu lembro que na época era um final de ano, eu acho que era 26, faz muitos anos isso. E eu acho que eu aumentei para 30, era 26, eu aumentei para 30. Eu lembro que foram 4 reais. Eu fiquei constrangida do que ela me falou na recepção do meu espaço. Por conta de 4 reais, pessoal. Então não façam isso, tá? Acabei de me formar. Mas eu atendo em periferia. Não, cobre um preço justo. Não precisa ser exorbitante. Mas você não precisa se subjugar, nem se menosprezar para trabalhar, tudo bem? O que você está fazendo é digno, você está trabalhando. E isso é digno. Isso é digno. Então faça com amor, mas faça com justiça também, né? Cobre o preço justo, tá bom? É isso, essa é a minha dica de ouro. Então vamos lá na precificação, pessoal. Eu normalmente associo a ozonioterapia aos meus tratamentos. Principalmente quando eu quero inibir intercorrências. Eu falo isso na harmonização. Quando eu vou fazer uma harmonização, principalmente preenchimento ou bioestimuladores, existe ali o risco, porque tem os pertuitos, enfim, né? Então, para minimizar, eu associo o ozônio. E aí, normalmente, eu coloco ali de 30% a 50% do valor do serviço. Se o serviço é R$500, eu falei 500 que é para arredondar, tá bom? Mas podia ser 100. Mas um bioestimulador não é R$100, né? Então, vamos supor que eu cobre R$500 num serviço. Quando eu associo a ozonioterapia, eu coloco de 30% a 50% do valor do procedimento. Isso vai depender do procedimento e da quantidade, mais ou menos, que eu uso ali de ozônio. Por isso que eu falei de 30% a 50%, tá? Mas aí eu tô falando em inibir intercorrências. Se eu quero associar para potencializar o serviço, para potencializar os resultados, eu posso precificar de 50% a 80% a mais no valor do meu serviço. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sempre falo nas minhas lives que um dos meus últimos pacientes de reabilitação, eu reabilitei um ombro. Isso faz alguns anos também, porque faz bastante tempo que eu trabalho com ozonioterapia. E ele é um atleta que joga ainda futebol americano, enfim, e ele já estava há meses com aquele ombro, com aquele processo inflamatório. Eu utilizei outras ferramentas e propus para ele a ozonioterapia. Ele falou, vamos. Fomos. E aí eu cobrei em média, porque eu já estava... Aí eu parei as outras técnicas, porque estavam me oferecendo resultado, mas não o resultado que eu queria. E aí, inconscientemente, mas bem consciente,
eu eliminei os outros tratamentos. Em pesquisa, a gente faz muito isso. Se eu associo muitos tratamentos em uma determinada condição, eu não sei o que fez efeito. E aí eu propus para ele, mas eu não enganei. Eu falei, olha, eu vou interromper as outras terapias 2 semanas e a gente vai utilizar a ozonioterapia. Tudo bem? Ele já tinha passado do ciclo medicamentoso. Já tinha acabado o período lá do anti-inflamatório. E não é que o ozônio reabilitou aquele ombro, gente. Eu fiz intraarticular, periarticular, fiz em toda a região do ombro. Cervical, paravertebrais, por onde a dor irradiava, eu fiz a ozonioterapia. E eu reabilitamos, eu e o ozônio, aquele ombro. Aí, pessoal, nesse caso, eu usei o ozônio de forma isolada. Então, eu posso precificar também, né? Como era uma técnica inédita e eu tinha acabado de comprar o aparelho, eu cobrei 100% do valor de uma sessão de fisioterapia. E ainda cobrei aí uma porcentagem porque era o ozônio. Então eu cobrei 100, se a minha sessão é 350 de reabilitação, 300, vou arredondar, eu cobro o valor. Ou, dependendo do meu posicionamento, dependendo da região onde que eu tô, eu posso cobrar aí 30% a mais. Então não tem muito segredo, pessoal. Tudo vai depender do seu posicionamento no mercado, tá? Da região onde você tá. Eu não posso colocar... Eu vou dar alguns exemplos aqui em números para ficar mais fácil para quem tá aqui com a gente, tá? Eu até fiz uma tabelinha aqui e deixei aberta aqui no computador, né? Porque eu fiz uma tabela de vários preços, né? Então, exemplo. Se eu cobro R$350 e eu coloco 25%... porque a região é pequena, vamos começar com 25%, eu cobro R$ 87,50 a mais. Isso vai dar R$ 437,50. Isso se o meu serviço for R$ 350. Eu coloquei 25%, né? Se você for fechar planos e pacotes específicos, esse preço pode ser progressivo, ou seja, você consegue negociar esse valor, tá? Porque depende, se a pessoa for fazer 20 sessões dentro do plano que você elaborou para ela, é coerente, tem coerência a gente dar um desconto, correto? Tem coerência. Aí sai daquela lá, mas a gente não dá para negociar um desconto? Não, dá. Desconto dá para negociar, pessoal. Só não dá para ficar banal. Tudo, né, você ou o paciente quer desconto. Não, vamos sair dessa cultura. A gente é prestador de serviço também. Poxa vida, a hora que a gente precisar de tratamento, a gente vai no colega, a gente vai ficar nesse chororô? Poxa vida, ele vai se sentir desmotivado, desprestigiado. Não, não. Eu faço com os meus colegas, eu me cuido com os meus colegas também. Quanto que é? É tanto. Posso né, de repente é alto ali, porque a maioria dos profissionais amigos meus são muito bons, né, já estão muito bem posicionados com muitos anos de prática no mercado. Ela me fala, aí eu falo, como pode ser o pagamento? 2 vezes, 3 vezes. Ah, então tá tudo bem, vamos fazer. Né? E isso a gente pode negociar, não o tempo inteiro, né? Ficar desprestigiando o colega, isso eu acho que não é legal. Quanto tempo leva uma sessão? Pessoal, ozonioterapia é muito rápido. Eu levo hoje em dia, eu já cheguei a levar 40 minutos, 1 hora, tá? Mas hoje em dia eu levo de 30 a 40 minutos. 30 minutos no máximo, tá? Dependendo da região. Isso depende um pouco da paciente, né? O ozônio às vezes ele é meio doloridinho, meio ardidinho, e eu tenho que dar aquele tempinho para a paciente respirar, isso acontece. E aí eu acabo levando 30, 40 minutos, mas é rápida a sessão. Mesmo porque a gente só usa até, em média, 200 ml por sessão, em qualquer tipo de patologia. O ideal é que a gente não utilize mais do que 200 ml, tá? Isso é a literatura que nos traz. Isso é um volume, eu consigo utilizar 200 ml de volume num paciente de forma segura. Então, 200 ml é rápido, diferente da carboxiterapia, que é 2.000 ml, né? Tá bom? É que eu trabalho com outras terapias também, né? E o carbox é um outro tipo de gás, é um CO2. E o ozônio é um O3, né? Tá bom? Você pode começar incluindo aí
inicialmente, eu falei, né, que eu aplico mais ou menos de 30% a 50% a mais. Se for isolado, eu aplico 100%. Mas você pode começar aí de 20% a 30%, tá? Mas é aquilo que eu falei anteriormente, né? Cuidado. Faça uma pesquisa de mercado na tua região. Isso é importante, tá bom? Faça uma pesquisa de mercado. Isso é importante também na tua região. Se você mora na Zona Leste, se você mora na Zona Sul, na Zona Oeste, na região Centro, faça uma pesquisa de mercado num raio de 5 quilômetros. Isso é importante também. Ok? Isso é muito importante. Fazer a pesquisa de mercado e entender os teus concorrentes também. Principalmente se for concorrentes diretos, tá? Mas se o teu posicionamento for diferenciado, como a capacitação em ozonioterapia, aí sim você vai ser um profissional diferenciado e isso já te tira da concorrência direta, porque você é um profissional diferenciado, tá? Isso também faz parte do posicionamento. Tudo bem? Vou falar de associações no workshop, sim. Claro que eu vou falar. Eu fiz algumas lives falando de associação, mas a gente vai falar de associação no workshop também. Mas os nossos temas no workshop são ozonioterapia em técnicas, imagina, ozonioterapia em técnicas capilares, técnicas faciais, técnicas corporais e saúde da mulher, tá bom? A gente vai falar de alopecias, né, calvície, a gente vai falar de desarmonias faciais, cicatrizes, rugas, flacidez, né? Técnicas corporais, a gente vai falar de celulite. Legal, né? Quem que não tem celulite? Eu. Faz tempo que eu não vejo. Mentira, gente. Quem é mulher, quem tem hormônio feminino correndo aí, tem uma celulite no mínimo grau 1, não é verdade? Eu mudo meu nome. Eu já falei isso em sala de aula, eu mudo meu nome. Né? Então, a gente vai falar dessas técnicas e a gente vai falar de associações, tudo bem? Principalmente das associações que não podem ser feitas, porque senão você inibe o resultado do ozônio, tá? Então hoje, pessoal, o investimento na ozonioterapia, um aparelho gerador de ozônio tá em média, isso é uma média, tudo bem? R$5.000. Resolve muito bem. Que nome eu te chamo então? Ah, por quê? Você não tem? Ah, pode me chamar de Paty. Foi essa a piada interna que eu fiz na sala de aula uma vez. Alguém gritou no fundo da sala, Paty. Eu falei, por quê? Você não tem? Então você não tem, hein? Temos uma pessoa aqui que não tem, gente. Arrasou, hein? Arrasou, quero saber o segredo. Brincadeiras, hein? Brincadeiras. Aparelho gerador de ozônio, uma média, pessoal, R$5.000, tá? Cilindro de oxigênio, as válvulas normalmente vêm junto. Um cilindro de oxigênio hoje já carregado é só o primeiro investimento, tá? Porque depois a carga é R$60, R$70. Mas um cilindro de ozônio hoje está por volta de R$900 a R$1.200, tá? A carga é baixa, a carga é super acessível, né? Então, cursos, né? Cursos com certificação, capacitação, R$2.000, R$2.500, R$3.000, depende da instituição, né? Depende do profissional que você vai se capacitar, tudo isso depende, tá? Então, o investimento tem um investimento inicial aí de, em média, R$10.000. E é por isso que o nosso workshop é 10k+, porque você consegue, pessoal, através do seu posicionamento, através da sua divulgação, através da capacitação, reverter esse valor em atendimentos. Você consegue em um mês... Gente, olha, agora eu vou fazer uma confissão aqui. Vou fazer uma confissão aqui, pessoal. Vou falar de uma outra profissional, tá? Não sou eu. Mas um profissional que se posiciona adequadamente, eu não estou falando de número de seguidores. Não estou falando de número de seguidores, tudo bem? Mas um profissional capacitado com um posicionamento razoável no mercado, sim, todo negócio tem investimento inicial, tudo bem? Lembra que eu falei que no início da minha carreira, pessoal, eu comecei com uma maca e um sonho, né? Mas eu investi na maca. Investir no sonho. Eu já tinha o local, foi dentro da minha casa, né?
Lembra que eu falei que eu colocava as pessoas dentro da minha casa? Olha, gente. Lógico que consegue, gente. Eu consegui sem nenhuma ferramenta. Eu consegui só com o sonho e a coragem. E a ousadia. A gente não tinha Instagram, a gente as páginas amarelas eram uma fortuna, a gente não fazia divulgação de graça. A gente tinha que assinar o jornal do bairro, revistinha do bairro, panfleto, pagar o panfleteiro, não tinha dinheiro, você mesmo panfletava. Gente, eu sou de uma época que era tudo mais difícil. A gente não tinha ferramenta Instagram, a gente não tinha Facebook. Aqui o Instagram, você pode fazer postagens gratuitas. Você quer patrocinar? Ok, você patrocina, mas você não consegue patrocinar, Gente, a gente tem ferramenta gratuita, o Canva é gratuito, ó. A câmera do celular para fazer um vídeo é gratuito ali, já tá no preço do celular. É só postar, tem que começar. Tem que ser ousado, tem que ter coragem, tem que ter responsabilidade de começar e tem que se capacitar. Tá? Porque a vida do paciente está nas suas mãos. Ele entregou é o nosso bem maior, ele entregou para você. Ele confiou a saúde dele para você. Pelo amor de Deus, você não vai se capacitar? Tem que se capacitar, pessoal. E hoje, pessoal, com essas ferramentas que a gente tem, em uma semana de postagens e bom posicionamento, você reverte em R$10.000, pessoal. Isso eu falo com toda segurança, tá? Porque eu já fiz o teste comigo. Tudo que eu trouxe aqui para vocês são experiências minhas. Lembra? Comecei lá do início, em 1999, 98, 96, que foi a época que eu comecei, 97. Eu trouxe para vocês aqui que eu comecei com uma marca e um sonho. Só que você tem que ser persistente, você tem que ter maturidade para continuar, maturidade para se posicionar. Tá bom? E coragem. Mas a gente tem que ter um investimento inicial. Quero ganhar 10 mil, você vai. E você vai ganhar muito mais. Eu tô falando isso por semana, gente. Não é uma promessa de mágica, tá? Não é mágica. É posicionamento, constância, né? Quando você for postar, é conteúdo de valor, conteúdo verdadeiro, baseado em referências bibliográficas, científicas. Não é para você contar mentira, porque isso não faz parte do posicionamento adequado de um profissional da área da saúde. Correto? Esse é um posicionamento de um profissional X, que não é você. Então a gente tem que postar verdades, falar verdades, né? Entregar verdades. Então, o investimento inicial é esse, mas você consegue reverter com tranquilidade esse valor. E eu posso te assegurar, porque isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Em 5 dias de postagens, você gera um engajamento nas redes sociais. E eu tô falando de profissionais, pessoal, com menos de 1.000 seguidores. Eu não tô falando com gente com 100 mil seguidores, não. Orgânicos, né? Porque 100 mil seguidores orgânicos, você tem que ser uma celebridade, conhecer alguma, né? Eu tô falando de perfis com menos de 1.000 seguidores. Eu tô falando porque aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. Tudo bem? É isso. Então, falando de mais um pouquinho de precificação, pessoal, então, quanto que a gente vai colocar, né, de valor? Outra coisa, faz parte do posicionamento? Perfis verdadeiros. Exatamente, gente. Não vai construir um perfil fake, hein? Pelo amor de Deus. Eu tô falando de falar em verdades. Ok? Verdades. Ah, Pro, mas eu não tenho tanto paciente assim para fazer vídeo. Eu ainda sou um pouco inexperiente. Então, vai estudar, pega um artigo, se capacita em ozonioterapia, faz o workshop Ozônio 10K+. Eu vou fornecer material para vocês, materiais científicos verdadeiros, tá? Fidedignos. Você vai utilizar esse material, você vai se basear nas referências que eu vou te dar e você vai postar, você vai colocar sua carinha lá ou então, ai, tenho muita vergonha. Vai preparando isso porque uma hora você vai ter que colocar a carinha lá.
Eu falei da coragem, não falei? E aí você vai falar dos benefícios do ozônio baseado na literatura, baseado no material que a professora te entregou, baseado no que a professora te relatou. E aí os pacientes vão começar a te procurar e você vai começar a falar dos resultados que você teve. E aí você vai ter essa conversão financeira. Aí depois que você estiver bem posicionado no mercado, tiver uma boa conversão financeira, aí você vai começar a ter aí um posicionamento mais altruísta. Mas primeiro você tem que se posicionar. Primeiro você tem que reverter o valor do seu investimento. Primeiro você tem que converter em atendimentos, em experiência. Isso eu não estou falando só de valor financeiro, eu estou falando de valor, de contexto. Aqui o valor financeiro, pessoal, é uma consequência de um serviço bem prestado, é uma consequência do teu posicionamento, do teu caráter, da tua conduta, da tua postura. Por isso você precisa se posicionar. Sim, tem que se atualizar, tem que se atualizar. Tem que se atualizar. A busca é eterna. Quem trabalha com saúde, pessoal, a busca é eterna, é muito dinâmico. Artigos na área da saúde é mais dinâmico que a Apple. Vocês acham que a Apple é rápida em lançar um iPhone por ano? A PubMed é muito mais. A PubMed é muito mais, pessoal. O Google acadêmico está repleto de porcarias, mas de coisas muito boas. Né? Porque a gente tem que buscar bases também fidedignas. A gente tem que também ver a qualidade do artigo que a gente tá procurando, tá? Tá bom, pessoal? Então, ó, falando aí um pouco mais de valor, né? De valor financeiro agora, de dinheiro mesmo, tá? O que você tem que entregar é uma construção, é um posicionamento construído baseado em ciência, entrega e posicionamento, né? Reforça o que você já viveu na prática. O curso, pessoal, quando você tá lá estudando, fazendo curso, isso é uma vivência prática. Ah, mas eu atendo pouco. Mas você está se capacitando? Se capacitou? Sim, estou me capacitando. Isso é uma vivência prática. É uma vivência, você está vivendo aquilo. Tem diferença de prática clínica e vivência prática na pesquisa. Você está pesquisando, você está estudando, você está crescendo, você está criando novas percepções, caminhos neurais no teu cérebro. Teu cérebro está expandindo. Vocês entendem isso, gente? É muito mais que 10 mil reais. E a reversão, a conversão é muito maior também. Eu tô falando isso, pessoal. Eu tô falando que eu não tô entregando nem mágica, nem milagre. Não é isso. É tecnologia e ciência. Estratégia para reversão. Vocês entendem isso? É isso. Vocês entendem isso, pessoal? Entendem, né? Tudo que vocês vão entregar é de muito conteúdo, é de muito valor. E a conversão vai ser só uma consequência. E eu tô falando porque já aconteceu comigo de 10 mil reais na semana. Tá bom? Então é aquilo, é um bom posicionamento. Vai ter dia que você não vai estar legal, vai ter dia que você não vai postar, vai ter dia que, mas os 10 mil reais que entrou, eu tive que pagar tudo isso, eu tive que pagar isso, aquilo. Ok, você conseguiu pagar. Não é? Fazer igual a Márcia Sensitiva. Você só tem conta porque você trabalha, porque você comprou. Não é verdade? Olha, eu fazendo o merchan dela aqui, mas não é verdade? Né? Então tem o investimento inicial, tem a reversão. Você vai trabalhar para isso, tá? Então, falando aí de porcentagem também, vou falar rapidamente aqui para não se estender, para a gente não se estender muito. Vou falar das aplicações da ozonioterapia e da faixa de valores que a gente vai incluir aí no nosso atendimento. Ou ele como complementar, ou eu posso aumentar. Amo a Márcia, eu também, gente. Aí quando ela fala do cabelo oleoso, é sensacional, né? Eu tenho... meu carro quebrou. Seu carro quebrou porque você tem carro. Né? Mas tudo que eu reverti assistindo o workshop Ozônio 10K+, eu paguei meu aparelho, eu paguei o meu aluguel. Você só tem aluguel para pagar porque você tem um consultório. Você só tem aparelho para pagar porque você comprou o aparelho. Não é verdade? Eu não sei daquele grito dela, mas eu acho ela sensacional. Então vamos lá, pessoal. Preços. Tudo isso, pessoal, vai depender. Região, posicionamento,
Posicionamento, região, formação, tudo isso vai depender. Eu vou dar aqui, o que eu vou dar é uma média, tudo bem? Aplicações subcutâneas, né? De 250 a 380 reais, uma sessão de ozonioterapia. Intramuscular, de 280 a 380. Retal, que é sistêmico, né? De 250 a 350. É muito rápido essa aplicação, viu, pessoal? Mas para apertar aquele parafuso, você tem que saber qual parafuso, né? Apesar de ser rápida, né? A retal ela é muito rápida, você tem que saber quando, onde e com quem e qual a concentração e qual volume você tem que aplicar, não é verdade? Infiltrativa, intraarticular, de 280 a 500 reais. Você tem que saber a anatomia. Capilar ou estética facial, de 200 a 350 reais. Planos, pacotes. Agora, olha só, pessoal, um plano de ozonioterapia. De 1.500 a 3.800 reais. Eu fiz uma pesquisa de mercado, tá? Para passar esses valores para vocês. Não inventei, tá bom? Isso é uma média, tudo bem? Peguei os valores, somei todos os valores, dividi pela quantidade de estabelecimentos que eu pesquisei, tá? Então, aqui num plano, né, que você fecha ali com o seu paciente, de 8 a 12 sessões, tudo bem? De 8 a 12 sessões. Eu não gosto muito de falar 10 sessões, pessoal. Eu gosto de falar 8 a 12, tá? Porque nunca é, né? Pode ser 8, como pode ser 11, como pode ser 12, como pode ser 20. Tem pacientes que eu já fiz 20 sessões. Pós-operatório é 20 sessões. Pós-operatório, assim, mama, abdômen, lipoaspiração, né? Mamoplastia, abdominoplastia, lipoaspiração. 20 sessões. E aí, se for 20 sessões, já são 7.000 reais. Porque aqui eu fiz 10 sessões. Aqui eu fiz para ficar redondo, para ficar melhor para vocês. Ter compreensão, 3.500 reais. Isso um plano, já com aquela negociação. Se eu fecho 20 sessões, tudo bem, não é 7.000 reais, posso cobrar 6.500. Esses são os valores, isso é uma média, tá, pessoal? Só que tem uma observação aqui, ó. Em grandes capitais como São Paulo, Rio e Brasília, que são grandes capitais, né? Clínicas de atendimento boutique ou integrativo premium, por isso que eu falei do posicionamento anterior. O que você quer? Você quer uma clínica popular? Você quer uma clínica boutique? Você quer uma clínica grande? Você quer uma clínica pequena para um público exclusivo? Aí você tem que ver o que você quer construir, qual história você quer construir, né? Já nessas clínicas podem cobrar acima de 500 a 700 reais. Então essas clínicas premium, acima de 500 a 700 reais a sessão, tá? E aí o valor dos planos estão entre 5.000 reais a 7.000 reais, 10 sessões. Isso vai depender. Em associação, tá? Como complemento a outras terapias, a outras técnicas. Tudo bem? Pessoal, dúvidas? Não sei se apareceu dúvidas aí, né? Umas pessoas agradeceram aí. Eu contei um pouquinho da minha história no início. Não sei se foi válido, né? Mas de vez em quando eu conto, porque às vezes as pessoas pensam que a gente já apareceu aqui na internet assim, né? Sabendo, posicionado, né? Não. Tem uma história, não é agora, não é de repente, já faz muito tempo, né? Falei pra vocês que eu fui, quem me segue, tem uma postagem que eu fiz quando eu fui pra Itália, quando eu fui palestrar em Roma a respeito da ozonioterapia, eu contei uma historinha lá, eu fiz um post bem caseiro, e eu contei uma historinha lá, que não é de repente, né? E de repente aconteceu isso. Não, não é de repente, e não é sorte. Não é de repente, não é sorte, é o que? É coragem, é ousadia, é posicionamento, é postura, é maturidade,
porque a gente recebe crítica. Eu não estou falando da ozonioterapia, estou falando da vida. Né? A gente vai receber crítica, a gente vai ser criticado, a gente vai ser elogiado e amado também. Tá? A vida não é tão ruim assim. Né? O que você entrega para o universo, você recebe de volta. Essa é a lei que mais funciona, a lei do retorno. Se você planta paz, dignidade, honestidade, você vai receber isso. Né? Por isso que a gente tem sempre que falar verdades, ter postura, caráter, entregar bons resultados, né? Tecnologias adequadas, porque o nosso paciente ele entrega a saúde, a vida dele pra gente. Ele se entrega na hora que ele tá ali. Então nada mais justo do que a nossa entrega também ali para ele naquele momento. Eu costumo dizer que quando eu tô atendendo alguém, eu sou daquele paciente naquele momento. Eu não atendo nem telefone, gente. Só se eu ligar assim e ver que a pessoa tá ligando muito, eu falo, você dá licença um pouquinho? Parece que tá acontecendo alguma coisa. Mas isso é muito difícil. Né? Quando o paciente se entrega para mim, eu me entrego para o paciente também. É lógico, a gente conversa ali, conversa aqui, né? Dá risada e tal, mas eu tô ali com ele. Eu sou dele naquele momento. Tá bom, pessoal? Gostaria de me despedir, deixar um forte beijo aí, um forte abraço, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até terça-feira, que terça-feira nós temos a live. E quem não está inscrito no Ozônio, no workshop Ozônio 10K+, entra lá na bio, vai lá no link da bio e se inscreve. Pessoal, o preço está sensacional. Aquele preço lá é um valor simbólico que é para você se comprometer. Aquele valor ali é para os comprometidos. Tudo bem? Facilitado o pagamento, é para quebrar qualquer objeção. Tudo bem? Beijo, bom final de semana e fiquem com Deus.